Só para fazer silêncio, sentar cada um nos seus lugares. Olhar para frente, prestar atenção. Que porra é essa? Chega. Senta. Sentados, cada um nos seus lugares. Ai, que delícia. Ele pegou a menina do cabelo. Não, chega. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cristianismo. O que é o cristianismo, vocês sabem? Aleluia. O que é? A religião que se aprofundada em Jesus Cristo, né? Sim, o cristianismo vem de Cristo. O que significa Cristo? Jesus. Jesus significa Deus salva. E o que significa Cristo? Jesus significa Deus salva, o Salvador de Deus. Não sei. Cristo vem do hebraico Messias, que significa ungido. Então ele é um ungido de Deus, aquele que foi enviado para a salvação da humanidade. Ele teria nascido por volta do ano 4 a.C. Ou seja, Jesus nasceu antes dele mesmo. Antes de Cristo. No ano 4, mais ou menos, ele teria nascido. Em 26 depois de Cristo, ele teria sido batizado por João Batista no Rio Jordão. O batismo de João Batista é o batismo de conversão. Jesus precisava se converter. Se ele é o Filho de Deus, ele fez isso para testar a sua humanidade e a sua humildade. E ao mesmo tempo, homem e Deus para os cristãos. E quando ele foi batizado, desceu uma pomba sobre ele, não foi? Uma voz do céu disse o quê? Esse é meu filho amado. Esse é meu filho amado, e nele ponho todo o meu agrado. Depois, a partir disso, né, depois que ele foi batizado por João Batista, ele começa a sua atividade missionária. Começa a pregar a boa nova, o evangelho, a boa notícia. Qual que é a boa notícia que Jesus tinha vindo trazer para a humanidade? A salvação, a remissão dos pecados, né? E a salvação da humanidade. Entre 30 mais ou menos e 36, Jesus foi crucificado, foi morto, foi assassinado. E depois de 44 a 68, todos os apóstolos são martirizados, ou seja, são também assassinados, com exceção de João. João foi o único que morreu de velhice. Ele ia morrer por volta do ano 100, depois de escrever o livro do Apocalipse. É meio contraditório, né? Há contestações em relação a essa idade de João. João dos apóstolos é o mais novo. E não sei se é possível que ele tenha chegado ao ano 100, porque a expectativa de vida naquela época era bem baixa. Então, poucas pessoas chegavam a essa idade, próxima aos 100 anos. Era quase impossível naquele tempo. Ainda mais facilitado, né? Pois é. Então, provavelmente o livro do Apocalipse não foi ele que escreveu. E o livro do Apocalipse ele foi escrito por volta do ano 100. Os evangelhos, que são 4, foram escritos em 60 e 80 depois de Cristo. É difícil, hein? Pelo amor de Deus. Presta atenção aí, ó. Depois, o cristianismo começa a se espalhar pelo mundo, principalmente graças à atividade missionária de Paulo. Paulo é um apóstolo, na verdade não era para ser um apóstolo, né? E apóstolo significa enviado, então apóstolos seriam só aqueles que foram enviados pelo próprio Cristo, que foram 12. Mas só que um traiu Jesus, foi Judas, logo depois eles colocaram outro no lugar de Judas. Foi Abraão. Lá nos Atos dos Apóstolos. E nos Atos dos Apóstolos tem também a conversão de Paulo. Paulo é um assassino de cristãos. Ele participa do apedrejamento do diácono Estevão.
Depois ele está indo para Damasco, para perseguir e matar mais cristãos ainda. No caminho ele está a cavalo. Ele cai no cavalo, né? Ele tem uma visão. Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo muda de nome, passa a ser Paulo. Paulo significa pequeno. Ele se considerava o menor dos apóstolos, inclusive um abortivo. Alguém que tinha vindo depois, apóstolo póstumo, depois da morte de Cristo. Se tornou o principal divulgador da fé cristã. Ele se considerava menor, mas não considera como maior. Na verdade, ele acabou sendo o principal difusor do cristianismo do mundo. Ele vai para a Grécia, vai para a rua pregar. Enquanto Pedro ficou o primeiro líder dos apóstolos, ele ficou restrito ali ao mundo hebraico, ao mundo judeu. Infelizmente. Só no final da vida que Pedro teria ido, segundo a tradição, para Roma. Inclusive foi em Roma que Pedro morreu. Teria sido crucificado. Eles foram crucificar Pedro e Pedro falou: não sou digno de morrer como meu Senhor, então me mata de uma outra forma. Eles foram crucificar ele de cabeça para baixo. Paulo foi morto também pelo Império Romano, degolado, segundo a tradição. Não presta atenção, né? Ele é um apóstolo da graça. Senta lá. Eu estou explicando a matéria. Cala a boca! Assim, Júlia. professor. Fica a caneta. Então, Paulo foi o grande divulgador do cristianismo, mas tradicionalmente acredita-se que o primeiro líder da igreja primitiva tenha sido Pedro. Inclusive, a igreja católica considera Pedro o primeiro papa. Porque tem lá em Mateus capítulo 16, onde Jesus diz para Pedro. Ele tinha outro nome, chamado Simão. Simão significa quebradiço, frágil. E Pedro significa rocha, pedra. Ele falou: Simão, a partir de agora você vai se chamar Pedro. Pedro das pedras, sobre ti edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que você ligar aqui na terra será ligado também no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Mas logo depois que Jesus foi preso, na noite ali, da quinta para a sexta-feira da paixão, Pedro, antes do barco cantar 3 vezes, ele negou Jesus 3 vezes. Sim. E aí depois que Jesus ressuscita, ele volta e aparece para Pedro. Para Pedro, você negou 3 vezes, seu filho da puta. Chega e falei assim: não. Mas, Pedro, você me ama? Ele falou: sim, senhor, claro que eu te amo. Eu então apacenta as minhas ovelhas. Ele pergunta: Pedro, tu me amas? Claro, senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Perguntou a terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro ficou triste: ô senhor, você está duvidando de mim? Claro, você me negou 3 vezes para mim, não, você se negar. Aí, ele falou: não, claro que eu te amo, senhor. Ele falou: então apacenta as minhas ovelhas. Então teria dado ali a ordem para que Pedro fosse o primeiro líder da igreja cristã. E como ele morreu em Roma, a igreja católica diz que Roma é a sede da igreja universal, né? E católico significa isso, igreja universal. Então, em 313, a fé cristã passou a ser livremente praticada no Império. Até o século IV, os cristãos eram perseguidos e mortos pelo Império Romano. Boa parte dos cristãos foram assassinados Por favor, pelo Império. gente. Só hoje, por favor. Muitos deles iam parar nas arenas. Eram jogados nas arenas dos coliseus. E lá, os animais ferozes os devoravam, leões, tigres. Outros cristãos eram pegos e colocados em postes. Eles untavam esses cristãos de piche e colocavam fogo durante a noite para poder iluminar as vias públicas romanas. A partir de 313, Constantino liberou o cristianismo como religião. Eles passaram a ter liberdade para poder professar sua fé. Até então, o cristão era perseguido. Inclusive, um dos imperadores colocou fogo em Roma e colocou a culpa dos cristãos e começou a persegui-los por causa disso. Depois, em 325, tem o Concílio de Nicéia, onde se estabelece o credo, ou creio. Vocês conhecem a oração do creio? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos santos, na vida eterna. Amém. Esse é o credo de ser. O padre faz isso. Em 380, o cristianismo se torna a religião oficial do Império. E aí, de perseguidos, os cristãos passam a ser perseguidores. Diga aí. Eu falo. Esses anos que contei é o mesmo ano que aqui no Brasil. Já chegaram 2000. Passou 325 anos. Aí aqui não foi, passou 325 anos. É tudo diferente. A mesma coisa. Em 380, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Em 476, o Império Romano cai. Os povos germânicos do norte da Europa invadem o Império e o destroem. E aí o povo se dispersa, principalmente para os campos, para a zona rural. E aí começa o período chamado de período do feudalismo, o período feudal. E o cristianismo vai ter como principal figura nesse momento o Papa. E a Igreja Católica vai se tornar a instituição mais poderosa da Europa. Até que em 1054 o Oriente se divide, é o primeiro grande cisma do cristianismo. Até então era chamada de cristandade, a cristandade era uma só. Apesar de que tiveram vários outros movimentos, foram considerados heréticos e condenados por concílios da Igreja Católica. Aí em 1054 tem uma treta entre a Igreja Ocidental, Romana e Oriental, Ortodoxa. E aí há esse cisma, separação entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. De 1095 a 1291 nós temos as cruzadas. Vocês sabem o que foram as cruzadas? Sim. As guerras religiosas disputando a Terra Santa, Jerusalém, entre cristãos europeus, subordinados a Roma, e os muçulmanos. Depois de 1274 nós temos o maior de todos os teólogos cristãos, que é o Tomás de Aquino. Ele vai escrever nesse ano, ou vai terminar nesse ano, a Suma Teológica, que é o principal, o maior livro da história do cristianismo, depois da Bíblia, para os teólogos, para aqueles que são considerados cristãos. Em 380, aqui o Santo Agostinho se converte, ele também são os dois principais teólogos cristãos do cristianismo nascente. Em 1305 aí nós temos um cisma dentro da Igreja Católica. A igreja com sede em Roma vê surgir na França um antipapa, um papa rival em Avignon. Então há um cisma, ali não sabia qual seria o papa, o papa da igreja subordinar, o papa de Roma ou o papa de Avignon. Em 1478 nós temos o início da Inquisição Espanhola. A Inquisição já existia desde a Idade Média, em especial a partir do século XIII, mas é no século XV que nós vamos ter a Inquisição mais feroz e mais assassina, que foi a Inquisição Espanhola, que mais matou pessoas que divergiam, não só por heresias, que são erros doutrinais considerados pela Igreja, mas também perseguia mulheres, que eram consideradas bruxas, eram perseguidos gays, homossexuais e judeus em nossas cidades também. Se fosse antigamente, não deixava. Pois aí, piorou. Em 1517 nós temos a reforma, o início da reforma protestante, com Martinho Lutero. Martinho Lutero trata com a Igreja Católica, principalmente por conta de alguns pontos específicos, mas ele publica 95 teses e prega na porta da Igreja de Wittenberg, na Alemanha. Dentre as 95 teses, as três principais é o seguinte: o que salva é a fé e não as boas obras. Outra coisa, ele condena a venda de indulgências. A Igreja Católica naquela época concedia perdão parcial ou pleno para as pessoas na medida que elas doassem. Então, quanto mais dinheiro você desse, a Igreja te dava o perdão dos pecados, era a indulgência. Podia ser um perdão parcial ou perdão pleno, que você pudesse ir no céu. Então, é uma espécie de venda da salvação. E também tinha a prática das simonírias, vendiam objetos sagrados. Venderam tantos pedaços da cruz de Cristo que dava para montar uma arca de Noé. De 1562 a 1598,
e o sangue corre solto. A Inquisição também não foi exclusividade da Igreja Católica. Depois da Reforma Protestante, os protestantes começam a perseguir também outros protestantes e católicos. Na Inglaterra, por exemplo, vai ter a perseguição aos puritanos, inclusive vão fugir boa parte deles e fundar os Estados Unidos, as 6 colônias. Temos as guerras, principalmente na França, onde a Reforma Protestante ali veio abalar o poder da Igreja Católica e houve disputas entre católicos e protestantes, bem sanguinárias, bem sangrentas. O próprio Lutero também se uniu ao Estado e começou a perseguir outros cristãos. No século XVII e século XVIII, nós temos o John Wesley. John Wesley ele fundou o movimento da Igreja Metodista. Em 1925, John Stokes ele foi condenado por ensinar o evolucionismo nos Estados Unidos, a teoria da evolução do Charles Darwin. Nos Estados Unidos, até hoje, tem alguns estados que é proibido você ensinar a teoria da evolução, você tem que ensinar o criacionismo bíblico. A teoria da evolução para eles é a coisa do capeta, do diabo, do satanás, capiroto. É verdade. Então, para eles, ela não pode ensinar evolucionismo. Evolução que faz continuação de Big Bang, esses trem. Começou com o Big Bang. O evolucionismo fala da evolução das espécies. No processo de milhões de anos, né? Não do macaco, porque nós temos um ancestral comum do macaco, nós não viemos do macaco. O ancestral comum deu origem ao macaco e deu origem a gente. Somos de primatas. Né? A teoria científica mais aceita e mais amparada em fósseis também. Tem fósseis que mostram aí, né, de milhares ou milhões de anos, as espécies humanas, ou as espécies similares às humanas que foram evoluindo. Tem o homem de Neandertal, tem. Até chegar na gente que é o Homo sapiens sapiens. Oi? Vai. Então, aqui nós vimos um pouquinho da história do cristianismo, de como ele surge como um movimento heterodoxo ali dentro do judaísmo, perseguido inclusive pelos judeus, depois perseguido pelos romanos, depois o Império Romano transforma o cristianismo em religião oficial, e aí os cristãos que eram perseguidos passaram a ser perseguidores e a matar e perseguir quem pensasse diferente, né? E a Igreja Católica foi a instituição mais poderosa da Idade Média, e até hoje a religião cristã é muito poderosa no mundo. Porque a religião com o maior número de adeptos do planeta. O cristianismo tem mais de 2 bilhões de fiéis. Então é a religião com o maior número de seguidores, quase próximo a 2 bilhões, está o islamismo. São as 2 maiores religiões do mundo. E no nosso próprio país, quando nós tivemos eleições, e tinha um candidato que se dizia o candidato dos cristãos, que era o Bolsonaro. Como se o cristianismo pudesse ser instrumentalizado. A religião cristã pudesse ser, de alguma forma, usada como instrumento de dominação política. Tem um filósofo chamado Spinoza, um filósofo judeu da transição do século XVII para o século XVIII, ele escreveu uma obra chamada Tratado Teológico Político. Nessa obra ele mostra como ao longo da história a religião sempre foi usada como um instrumento de dominação política. Não é ruim? Porque o próprio Jesus Cristo, o que ele dizia nas suas pregações? O meu reino não é deste mundo. Os primeiros cristãos foram todos martirizados, ou seja, assassinados. Jesus não pregava para pegar e matar os outros, os inimigos. Os apóstolos todos foram martirizados, Jesus foi martirizado. E agora o cristão bolsonarista acha que a solução é pegar em armas e matar os inimigos. Não é nada disso que Jesus ensinou. Jesus ensinou o amor. E se alguém dá um tapa na sua face, dê a outra. Se alguém te tomar a túnica, dê também as sandálias. Ou seja, para você não reagir, a religião do amor, uma religião pacífica, da não violência. E hoje se prega um cristianismo totalmente violento, totalmente contrário
a história da igreja primitiva. Porque a partir do momento que a igreja se torna um movimento poderoso, a religião oficial, ela passa de perseguida a perseguidora. E hoje os cristãos fazem isso, infelizmente. De perseguidos se tornam perseguidores, inquisidores. Instrumentalizam a religião, usam a religião politicamente para poder enganar, ludibriar as pessoas e ganhar o poder. Hoje é isso aí, galera.